E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje a mais um vídeo da guerra ao tomismo. Mas eu confesso que eu acho que o episódio de hoje vai ser um pouco diferente porque a pessoa a quem eu irei reagir também tem um perfil bem diferente. Pelo menos diferente da maioria daqueles a quem eu tenho reagido, a quem eu tenho respondido aqui neste canal. E eu estou falando de Daniel Arthur, que é aqui representante da Fraternidade Newman. Bem, esse é um assunto que tem sido falado bastante por vocês. Vários inscritos pediram para que eu reagisse, comentasse, respondesse ou até concordasse, por que não, né? Das falas, né, em relação às falas que eles têm propagado por aí. Eu não sei há quanto tempo existe esse canal. Esse primeiro vídeo que eu estou analisando é também o primeiro vídeo que consta da relação que eu vejo aqui no canal deles no YouTube, mas eu não sei se de repente o canal seria mais antigo, enfim, eu não sei. Mas eu também não sei qual que é a proposta, mas por Fraternidade Newman eu imagino que seja um grupo apologista católico, agora eu não sei bem de qual vertente. De toda forma, eles têm um material que eu achei bem interessante em relação à Imaculada Conceição e ele tem despertado uma certa animosidade na internet. Vários debates têm sido feitos, né, a respeito desse assunto, inclusive aí incluindo o Lucas Banzoli, que eu acho que é conhecido da maioria das pessoas que estão aqui acompanhando o meu vídeo. De toda forma, eu não pretendo aqui, já deixo claro desde então, fazer uma análise de todo o vídeo, porque é um vídeo com quase 3 horas de duração. Então eu escolhi um momento específico aqui para ser respondido, e eu imagino que esse é o momento também mais importante de todo o vídeo. Não que o resto não seja instrutivo, eu acho até que, se você não conhece o assunto, ele pode introduzir muito bem você a respeito do debate sobre o dogma da Imaculada Conceição, mas, de toda forma, eu tenho alguns pontos a fazer aqui que são de discordância em relação ao Daniel. Como eu falei, eu não tenho nada contra o Daniel, quero deixar bem claro que ele é uma pessoa que busca saber de fato a verdade, que busca o conhecimento e expõe de maneira didática, ele é uma pessoa esforçada e eu vejo muita sinceridade e honestidade no Daniel, então isso aqui está longe de ser um embate também aqui de egos, ou então uma afronta, uma ofensa pessoal ao Daniel. Longe disso, tá bom, gente? Agora, eu acho sim que o Daniel acabou comprando um pouco uma narrativa dominicana, né, uma espécie de propaganda, para tentar suavizar a posição de Tomás de Aquino, e eu gostaria de demonstrar isso neste vídeo. Cabe aqui fazer alguns esclarecimentos prévios para que o assunto seja minimamente compreensível, tá bom? Então, assim, eu vou falar bastante agora, mas eu acho que é importante, tá bom? Então, vamos lá. A tese do Daniel é de que Tomás de Aquino nunca negou a Imaculada Conceição conforme o dogma postulado, né, ali na época de Pio IX. Ele acha que Tomás de Aquino negou sim formas que eram errôneas e até heréticas da Imaculada Conceição, mas que o dogma, conforme foi postulado séculos depois, ele não chegou a negar. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. E para nós discutirmos isso, eu gostaria de ler como que o dogma fala, né? Ali a definição do dogma. E aí, se vocês puderem acompanhar, é basicamente esse trecho aqui o mais importante, né? A doutrina que sustenta que a Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante da sua conceição, por singular graça e privilégio de Deus Onipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada imune de toda mancha de pecado original. Esse é um trecho muito importante, talvez até o mais importante. Maria, né, já no momento, no instante da sua conceição, foi preservada imune de toda mancha de pecado original. Essa doutrina foi revelada por Deus e por isto deve ser crida firme e inviolavelmente por todos os fiéis. Claro, isso aqui vale para os católicos, né? Se você é católico, você tem que consentir com isso, você tem que defender isso, tá? Aqui não é opcional, já está em nível de dogma, tá? Um dogma católico. Agora, o que eu quero destacar aqui novamente é essa expressão. Ela foi preservada imune de toda mancha de pecado original. Se o que o Daniel está falando está correto, então Tomás de Aquino não poderia ter negado isso, né? Ou seja, se nós encontrarmos um texto em que Tomás de Aquino diga, né, que ela se contaminou com alguma mancha de pecado original, logo Tomás de Aquino negou o dogma da Imaculada Conceição.
Agora, qual é a minha posição? A minha posição é que esse texto que eu vou analisar com vocês aqui, que se encontra no final da exposição do Daniel, é um claro exemplo de que Tomás de Aquino tinha uma posição maculista, ou seja, de mácula, que Maria teria sim se contaminado em algum nível com o pecado original, tá bom? Essa é a minha posição. Claro, aí a gente poderia discutir os outros textos, né? O Daniel acaba por invocar vários textos de diversos momentos da carreira de Tomás de Aquino, mas eu não terei como analisar todos aqui. Agora, de fato, eu acho que o próprio Daniel reconhece aqui no vídeo que esse talvez seja o texto mais importante de Aquino, e até porque é também o texto mais utilizado pelos apologistas, né, não católicos para mostrar, ou até mesmo católicos, né, que estão tentando mostrar, expor qual é a posição de Tomás de Aquino. É o texto mais usado nesse sentido, né, de mostrar que Aquino negou, de fato, o dogma da Imaculada Conceição. Bem, eu quero deixar o Daniel falar, mas aqui cabe alguns esclarecimentos prévios. Como que funciona no entendimento católico, né? No entendimento católico, quando você tem a consumação sexual de um homem e uma mulher e eles acabam por fecundar ali, né, eles acabam por gerar um embrião, eles têm aí uma fusão de gametas e na fusão de gametas a gente encontra apenas o elemento material, né? A gente precisa ainda de um elemento espiritual, né, da causa formal para que a gente entenda de fato que aquilo é um ser humano. Na época de Tomás de Aquino, ele acreditava na animação tardia. O que isso quer dizer? Que essa alma só começa a animar essa parte material, o feto propriamente dito, alguns dias depois, né? O próprio Daniel aqui fala bastante sobre como era na época. Então, bem, veja, então é por isso que é uma animação tardia. A alma só começa de fato a informar nesse nível intelectivo e de gerar uma pessoa humana bem depois. O feto materialmente já existia, mas Tomás de Aquino acreditava que ia havendo uma espécie de parcelamento. Primeiro ali uma demonstração da alma vegetativa, sensitiva, e aí por fim a gente tinha a alma racional, tá bom? Então esse é um detalhe muito importante para a discussão que a gente tem que estabelecer. Agora, o dogma da Imaculada Conceição, ele não se compromete ali naquelas palavras que eu li para vocês, a gente podia até discutir isso com mais profundidade, mas naquele trecho que eu li para vocês, ele não se compromete em dizer que a Conceição seria, ou que a animação se daria tantos dias depois, ou se seria já na própria fecundação ali dos gametas, né, na fusão dos gametas. Ele não se compromete a dizer com isso. O que ele está dizendo é que no momento em que há a conceição de Maria, ela se mantém livre de toda mácula do pecado original. Tá? Então a gente tem que deixar isso bem estabelecido. Agora, vamos prosseguir. No caso de Cristo, como não houve ali uma fecundação por coito, ele acaba também não tendo que receber o pecado original como o resto da raça humana caída. Porque, para o catolicismo, essa contaminação se dá em virtude do sêmen, né, por via seminal. Acaba que o homem acaba por transmitir, né, essa potência do corpo e infectar a alma. Então, porque vejam, né, na visão católica, nós temos Deus criando a alma, e ali quando há a infusão dessa alma no corpo para gerar, no caso, né, um ser humano, nós temos então que a alma estava limpa, estava pura. Deus não iria criar uma alma defeituosa. Mas nesse contato, nessa infusão, nessa junção das coisas, o contato, né, da alma com o corpo acaba por contaminar. Entendem? Agora, essa contaminação se dá por via seminal. Como no caso de Cristo, não houve contaminação seminal, porque não houve coito, foi uma maneira de concepção muito diferente, né, de conceição muito diferente. A gente não tem, então, por que crer ou por que suspeitar dentro desse background católico que Cristo teria que ter o pecado original, ok? E depois eu vou explicar também o que seria exatamente o pecado original, vou até deixar o próprio Tomás de Aquino falar. Estou sendo um pouco exaustivo, repetitivo aqui, mas é porque essa base inicial é muito importante. Então, prosseguindo na explicação, nós temos que no caso de Maria, ela deveria ter o pecado original, porque aí não aconteceu de ela ser cheia do Espírito Santo, no sentido de também o Espírito Santo ter fecundado ali um óvulo e aí ela ter sido gerada. Não. No caso dela, houve também a participação seminal. Os pais de Maria
tiveram um coito, né, um intercurso sexual, e que acabou por acabar na conceição de Maria, né? Então ela foi concebida por um ato de um homem e uma mulher, sexualmente falando. Então esperava-se que ela tivesse a mancha do pecado original, tá bom? Então esse é um tópico muito importante. Então Cristo era de uma forma, Maria teria sido de outra. Agora, os católicos acreditam que os dois, conforme o dogma da Imaculada Conceição, especialmente para Maria, os dois não tiveram nenhuma mácula de pecado original. Tranquilo? Então, esse aqui é um tópico bem interessante. Estabelecido isso, vamos ouvir agora a explicação do Daniel e eu vou dando alguns detalhes depois. A mais vastamente utilizada por aqueles que afirmam que São Tomás negou a Imaculada Conceição. Ele vai dizer o seguinte, ó: a santificação da Virgem Maria antes de sua animação não é admissível por duas razões. Primeiro, porque a santificação de que falamos nada mais é do que a purificação do pecado original, visto que a santidade é uma purificação perfeita, como diz Dionísio no capítulo 2 do De Nome Divinos. Tá? Ora, a culpa só pode ser purificada através da graça, cujo sujeito é apenas a criatura racional. E, portanto, a Virgem não foi santificada antes da infusão da alma racional. Segundo, porque só a alma racional é exclusivamente sujeita à culpa. Antes de sua infusão, a prole concebida não está sujeita à culpa. Muito importante. E assim, de qualquer forma pela qual a Virgem Maria tivesse sido santificada antes da animação, ela nunca teria incorrido na mancha da culpa original e, consequentemente, não teria necessidade da redenção e da salvação que vem através de Cristo, de quem a gente se disse em Mateus 1:21, ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mas é inaceitável que Cristo não seja o salvador de todos os homens, como afirma 1 Timóteo 4:10. Daí se conclui que a santificação da Virgem Maria ocorreu depois da sua animação. Aqui. Então, para explicar aqui, né, um pouquinho sobre esse texto que ele acabou de ler da Suma Teológica. Tomás de Aquino está discutindo aqui, ó, eu vou até pegar o texto da Suma Teológica, o artigo que ele está lendo é esse aqui, ó. Artigo 2, se a Santa Virgem foi santificada antes de ser animada. Ou seja, o que está se discutindo aqui? Maria, ela foi santificada antes desse momento que eu falei da animação, em que lembra que há a infusão da alma, né, com o corpo, e aí a gente tem então uma pessoa. Essa infusão acaba também por acaba por proporcionar a animação do corpo, como eu falei antes. Então o que ele quer saber é, Maria foi santificada antes disso? Essa é a pergunta, né? E aí ele acabou lendo aqui a resposta. Só que eu já quero ler o artigo inteiro, porque é muito importante a gente ver o contexto das objeções. E mais importante do que isso, as respostas a que Aquino dá a essas objeções, que para mim deixam sem escapatória a explicação que o Daniel está fazendo. Tá bom? Que o Daniel está propondo aqui. Então vamos lá. O segundo discute-se assim. Parece que a Santa Virgem foi santificada antes de ser animada. Número 1. Pois, como se disse, mais graças foram conferidas à Virgem, Mãe de Deus, que a qualquer santo. Ora, a certos foi concedido o serem santificados antes da animação. Pois diz a Escritura, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, te conheci. Ora, a alma não é infundida antes da formação do corpo. Semelhantemente, diz de João Batista, Ambrósio, ainda não tinha o Espírito da vida e já nele existia o Espírito da graça. Logo, com muito maior razão, a Santa Virgem podia ser santificada antes da animação. Demais, era conveniente, como diz Anselmo, que a Santa Virgem resplandece pela maior pureza possível, logo abaixo de Deus. Donde o dizer a Escritura, toda tu és formosa, minha amiga, e em ti não há mácula. Ora, maior seria a pureza da Santa Virgem se nunca a sua alma tivesse sido inquinada do contágio do pecado original. Logo, foi-lhe concedida a santificação da carne antes de animada. Aí 3. Demais. Como se disse, não se celebra a festa senão de quem é santo. Ora, certos celebram a festa da Conceição da Santa Virgem, logo parece que foi a santa na sua concepção mesma. Que ela parece que foi santa na sua concepção mesma. E assim foi santificada antes da animação. Demais, o apóstolo diz, se a raiz é santa, também os ramos. Ora, a raiz dos filhos são os seus pais. Logo, a Santa Virgem também podia ser santificada nos seus pais antes da animação. Mas, em contrário,
As coisas do Antigo Testamento são as figuras do Novo, conforme aquilo do apóstolo. Todas estas coisas lhes aconteciam a eles em figura. Ora, parece que a santificação do tabernáculo, do qual diz a Escritura, santificou o seu tabernáculo o Altíssimo, significa a santificação da Mãe de Deus, chamada também pela Escritura tabernáculo de Deus, como se lê: no sol pôs o seu tabernáculo. E do tabernáculo foi ainda dito: depois de acabadas todas estas coisas, cobriu uma nuvem o tabernáculo do testemunho e a glória do Senhor o encheu. Logo também a Santa Virgem não foi santificada, senão depois de perfeitas todas as suas partes, isto é, o corpo e a alma. Então, como vocês sabem, na Suma Teológica existe esse modelo básico em que você tem argumentos que depois serão vencidos, né? Ou seja, tem uns argumentos, depois em contrário já dá uma espécie ali de adiantamento, e existe a solução que aqui nos dá para resolver a questão. A solução já foi lida pelo Daniel, e nessa solução, o sentido natural do texto, mais óbvio, é o que, geralmente, as pessoas leem mesmo, de fato, e os grandes tomistas defendem também, a saber de que Tomás de Aquino teria negado o dogma, como a gente leu, teria negado o dogma. É basicamente isso. Como que o Daniel acaba por tentar sair dessa leitura natural do texto? Porque deixa eu reler um trecho importante aqui, ó. Assim, de qualquer modo que a Santa Virgem fosse santificada antes da animação, não teria nunca incorrido na mácula do pecado original, e, portanto, não teria precisado da redenção e da salvação operada por Cristo, de quem diz o Evangelho: ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, é inadmissível que o Cristo não seja o salvador de todos os homens, como diz o apóstolo, donde se conclui que a santificação da Santa Virgem se deu depois da sua animação. Ora, como eu falei, a leitura natural do texto, ele está dizendo assim: não tem como ser antes da animação, porque antes sequer existe pessoa que pudesse ser alvo da graça. Disso daí ninguém discorda. Ninguém discorda. Mas aí ele não para aí, né? Aí ele diz, segue o seguinte: assim, de qualquer modo que a Santa Virgem fosse santificada antes da animação, não teria nunca incorrido na mácula do pecado original. Ou seja, existe aqui uma forma de que ela fosse santificada antes da animação, mas aí ela nunca teria incorrido na mácula do pecado original. E isso acaba por ser uma espécie de oposição à glória de Cristo, à honra de Cristo. Porque só Cristo, segundo Tomás de Aquino, é esse que não se contaminou com a mácula do pecado original. Eu sei que alguns vão já dizer: mas o Daniel explica isso de outra forma, mas eu quero apenas falar para vocês como que é a leitura natural do texto, né? Ou seja, vamos reler. Assim, de qualquer modo que a Santa Virgem fosse santificada antes da animação, não teria nunca incorrido na mácula da culpa original, e, portanto, não teria precisado da redenção e da salvação operada por Cristo, de quem diz o Evangelho. Ou seja, por que ela não precisaria dessa redenção? Dessa redenção de Cristo? De que redenção ele está falando aqui? Da redenção da mácula da culpa original. Tá? Vão colocando aí cada elemento na sua caixa, tá? Da mácula da culpa original. E, portanto, não teria precisado da redenção e da salvação operada por Cristo. Tá? O que eu quero destacar aqui? Tomás de Aquino faz uma correlação. Cristo não poderia ser Salvador universal se Maria não tivesse se contaminado com a mácula da culpa original. Agora sim, como que os tomistas, em especial, no caso, não os tomistas, porque muitos tomistas concordam comigo, né, de que Tomás de Aquino negou o dogma da Imaculada Conceição. Agora, como que é a explicação do Daniel? Ele dá essa explicação aqui que eu vou tentar resumir, porque é muito longa, eu não quero assistir a tudo com vocês. Ele faz uma diferença de posteridade de natureza e posteridade de tempo. Porque aqui, voltando à explicação de Tomás, ele está dizendo o seguinte: olha, não tem como ser antes, a santificação, a purificação, não tem como ser antes da animação, porque antes não haveria pessoa. Né? É o que ele diz antes aqui, né? A culpa só pode ser delida pela graça, cujo sujeito só é a criatura racional. Então, Maria mesmo, como pessoa, não teria como ser santificada antes da sua animação, porque sequer seria pessoa. Aí ele fala, né, de onde se conclui que a santificação da Santa Virgem se deu depois da sua animação, no final. Então ele dá vários argumentos antes de por que não poderia ser antes, e aí ele conclui: logo, ela tem que ser depois da animação. Aí, o Daniel está falando o seguinte: olha,
Se Tomás de Aquino está levando em consideração uma posteridade de tempo, ele comete um erro de lógica aqui. Porque se a gente fala o seguinte, olha, se não foi antes, logo tem que ser depois, a gente esquece de um momento, que é o momento simultâneo, o momento presente. Poderia ser o caso de Maria ter sido santificada no ato mesmo da infusão, simultaneamente a infusão. Certo? Então, assim, simultaneamente ali, nós temos a infusão da alma racional, nós temos a animação, nós temos também a sua purificação, ou a sua santificação. Perfeito? Então, esse é o raciocínio. Ele está dizendo, olha, na verdade, se a gente for pensar em uma posteridade, ela não é de tempo aqui, porque a gente está falando de uma posteridade de natureza. Uma posteridade de natureza é como, por exemplo, eu disser o seguinte, olha, eu sou um animal racional. Eu sou um homem, a definição de homem mais tradicional, mais clássica, é de que nós somos animais racionais. A gente precisa ser um animal primeiro e depois a gente vai ser racional. Então, existe uma posteridade aqui de natureza. Mas não quer dizer que há um tempo em que eu era só animal e depois eu vinha a ser racional. Na verdade, não. As duas coisas ocorrem simultaneamente. Eu sou concebido como uma substância racional. Essa é a definição boeciana de pessoa, certo? Pois bem, então, ele está dizendo isso. Olha, já que não pode ser uma posteridade de tempo, tem que ser uma posteridade de natureza. Ou seja, na visão aqui do Daniel, Maria teria sido purificada posteriormente, como diz aqui, como conclui Tomás de Aquino, né? De onde se conclui que a santificação da Santa Virgem se deu depois de sua animação, mas esse depois é um depois de natureza, ou, segundo a terminologia que alguns usam, né? Um depois ontológico. São tempos não cronológicos necessariamente, tá? Essa discussão vai longe, porque o Daniel traz aí várias minúcias disso, mas o que eu quero argumentar agora é que tanto faz. Tanto faz. Por quê? Aqui Tomás de Aquino não estaria cometendo um erro de lógica na minha leitura desse texto, porque a leitura da simultaneidade ela está implícita aqui. Ela está implícita. E aqui eu quero fazer uma distinção que eu estou fazendo no texto para que ele seja mais compreensivo. Ora, o dogma da Imaculada Conceição também fala de uma simultaneidade, mas não é o caso aqui dessa questão da Suma Teológica. No dogma da Imaculada Conceição, é dito, como eu falei aqui, ó, vamos ver, que ela foi preservada, do instante da sua conceição, ela foi preservada de toda a mancha do pecado original. Então, ela é preservada, ela é santificada da mancha do pecado original no mesmo instante da conceição, ok? No mesmo instante da conceição. Então, é simultâneo aqui, perfeito? Agora, Tomás de Aquino não está falando da mesma coisa aqui. Definitivamente, ele não está falando da mesma coisa. Por quê? No dogma da Imaculada Conceição, é dito que Maria não é afetada definitivamente pelo pecado original. Ela é imune da mácula do pecado, dos seus efeitos, de tudo. Claro, ela teria que ser, como eu falei no começo do vídeo, né? Ela teria que ter esse débito no sentido de que era esperado que ela tivesse o pecado original, mas existe uma graça que a santifica antes que ela seja contagiada. Tomás de Aquino não está falando disso aqui porque nós veremos que no texto, existem indicações no texto, nos artigos aqui dessa questão, em que ele diz que Maria é afetada. Ela é afetada. Mas, de toda forma, por essa solução mesma, a gente já pode ter um indício disso muito forte, porque ele está dizendo, olha, Cristo não teria como ser redentor de todos, porque, no caso, ele vincula isso à contaminação da mácula da culpa original. Aqui, ó, quando a gente fala assim, de qualquer modo que a Santa Virgem fosse santificada antes da animação, não teria nunca incorrido na mácula da culpa original. E aqui eu quero até fazer uma observação. O cardeal Caetano, ele diz que existe sim uma possibilidade em que a Maria, né, a Santa Virgem, poderia ser santificada antes da animação. Eu sei que a gente está um pouco atrás, eu já tinha falado que não tem como haver uma santificação da pessoa antes da animação, porque antes da animação não existe pessoa. Verdade. Mas o Caetano aventa a seguinte possibilidade. Se a gente seguir, no caso, o modelo da animação tardia, em que só existe essa animação alguns dias depois, primeiro, o feto ele poderia ser considerado, sim, como portador do que poderia contagiar posteriormente a alma.
Poderia ser o caso de a graça fazer com que não houvesse essa contaminação e houvesse uma purificação da parte material. Não seria uma purificação de fato da virgem, no sentido de que é a pessoa que está sendo purificada. Mas existe, assim, uma forma de que ela fosse santificada, como ele diz, de qualquer modo, né? Assim, de qualquer modo que Santa Virgem fosse santificada, ou que se provessem, né, os meios para que ela não fosse afetada antes da animação, ela nunca teria incorrido na mácula do pecado original. Então, Caetano aventa essa hipótese, tá? E aí conclui-se, né? Portanto, não teria precisado da redenção e da salvação operada por Cristo, de quem diz o Evangelho, ele salvará o seu povo dos pecados deles, né? Então vejam só que coisa curiosa. A mácula, para Tomás de Aquino, tinha que afetar, ela tinha que contagiar Maria, enquanto que o dogma diz que ela foi totalmente imune, tá? Agora, bem, o Daniel, no vídeo dele, ele vai argumentar que, na verdade, não. Toda vez que Tomás de Aquino está falando de que Maria foi concebida no pecado original, porque existem, né, declarações, a gente está vendo declarações desse tipo agora também, ele não estava falando, na verdade, da contaminação da mácula, não estava falando da contaminação do contágio, né, ou seja, de uma nódoa do pecado. Não, ele está falando apenas do débito, ou seja, Maria tinha que ser contaminada, mas ela não foi. E aí existe, né, um paralelo didático que é usado, que é o caso da morte. Nós, como seres humanos, todos somos sentenciados à morte. Mas não necessariamente essa penalidade é aplicada para todo mundo, né? Poderia ser o caso, por exemplo, de a gente pensar, por exemplo, em personagens bíblicos ou os santos dos últimos dias que verão o advento de Cristo, que não passarão pela morte. Certo? Então poderia ser o caso de eles simplesmente não morrerem. Ora, é dito então que eles tinham o débito da morte, mas aquilo não foi aplicado em ato na vida deles. Da mesma forma, Maria tinha um débito do pecado original, esse dever. Isso aqui é a explicação que o Daniel aventa, tá, gente? Ela tinha essa necessidade de contrair o pecado original, mas ela foi preservada disso. E a redenção para eles, né, que sustenta essa hipótese, a redenção de Maria, e também para o próprio Tomás de Aquino, segundo essa leitura, seria apenas do débito do pecado. Agora, por que eu não concordo com isso? Primeiro porque aqui está explicitamente dito mácula da culpa original, na própria solução que é lida. Na própria solução. Aí depois é dito o seguinte, olha só a resposta à segunda. E esse da resposta à segunda, para mim, ele mata a questão de vez. Ele diz assim, o não ter sido nunca a alma da Santa Virgem inquinada do contágio do pecado original se oporia à dignidade de Cristo como Salvador universal de todos. Que já tinha adiantado isso um pouquinho na solução, né? Mas ele deixa mais explícito. Por isso, logo abaixo de Cristo, que não precisava ser salvo como Salvador universal, a máxima pureza foi a da Santa Virgem. Pois Cristo de nenhum modo contraiu o pecado original, mas foi santo desde a sua conceição, segundo aquilo do Evangelho. O santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Mas a Santa Virgem contraiu, por certo, o pecado original, sendo contudo dele purificada, antes de nascida do ventre materno. E é o que significa a Escritura quando diz, referindo-se à noite do pecado original. Espere a luz, isto é, Cristo, e não a veja, porque nada mais manchado cai nela, nem o nascimento da aurora quando raia, isto é, da Santa Virgem, que no seu nascimento foi imune do pecado original. No nascimento, não confundir aqui com o momento da conceição. Mas vamos lá, o que ele começa dizendo no começo? Vamos ler de novo. O não ter sido nunca a alma da Santa Virgem inquinada do contágio do pecado original se oporia à dignidade de Cristo como Salvador universal de todos. Olha, eu pergunto para vocês aqui, ele está falando aqui só do débito ou ele está falando da mácula mesmo, do pecado? Porque ele está falando, ó, inquinada do contágio. Contágio é contaminação. Contágio é ter atualmente o pecado original e seus efeitos. Né? As pessoas contagiadas, em geral, se não houver uma intervenção da graça, é isso que acontece. Certo? Então ele está deixando claro com todas as letras. Olha só, nunca já abarca todos os tempos possíveis. O não ter sido nunca a alma da Santa Virgem contaminada do pecado original seria uma afronta à dignidade de Cristo. É isso que ele está dizendo. Ou seja, se Maria
nunca foi contaminada do pecado original, isso seria uma afronta à dignidade de Cristo. Porque só Cristo estava nessa condição para Tomás de Aquino. Entendem? Esse é o ponto aqui. E não dá para você dizer que isso aqui é só o débito do pecado. Isso aqui é o contágio do pecado. É o contágio, é nunca. Nunca, por exemplo, se fosse ali, como a gente diz, né, em um instante, com posteridade de natureza, simultâneo, né, em que a alma da virgem é infundida, ela é infusa. Nesse momento ali, há simultaneamente a purificação. Certo? Isso aqui é o que diz o dogma. Segundo o dogma, nesse instante, ela não se contamina. Tá? Segundo o dogma, nesse instante, seja simultâneo, seja lá como for, não há contaminação porque a graça faz com que não haja contaminação. Ok? Agora, na versão de Tomás de Aquino, ela é contaminada, porque ele diz que se ela nunca fosse contaminada, isso seria uma afronta ao poder redentivo de Cristo, à dignidade de Cristo como Redentor. Percebem aqui o que eu estou dizendo? Por isso que eu falei que Tomás de Aquino não está falando da mesma coisa do dogma. Porque no dogma, essa união corpo-alma de Maria não contamina a alma de Maria. Na união corpo-alma de Tomás de Aquino, contamina. Porque se não fosse isso, isso afronta a dignidade de Cristo. O não ter sido nunca a alma da Santa Virgem inquinada do contágio do pecado original se oporia à dignidade de Cristo como Salvador universal de todos. Isso aqui é a resposta à segunda objeção que a gente leu lá em cima, que eu mostrei. Por isso que era importante ler a objeção. E essa aqui é a resposta que Tomás de Aquino dá, se comprometendo, sendo o autor aqui da resposta. Então não tem escapatória, porque aí não importa se é antes da animação, se é simultaneamente, se é depois. Ele diz, nunca. Nunca, nunca. É só a gente perguntar que a gente está lendo, olha, por quê? Por que tinha que ser assim? Por que Maria tinha que ter sido contaminada com o pecado original? Porque se ela não fosse contaminada com o pecado original, como a gente viu até na solução que a gente leu, né? Ela não teria tido a mácula da culpa original. Então ela não precisaria da redenção e da salvação. E aqui a gente não está falando do débito do pecado porque é dito explicitamente. Mácula é dito aqui que ela é contagiada. E aí, para não restar dúvida, alguém poderia dizer, não, mas o contágio aqui poderia ser agora a questão do débito. Simplesmente não é assim, não é isso que as palavras significam, né? Mas vai que alguém queira forçar a barra a esse ponto, né? Ótimo. No artigo seguinte, Tomás de Aquino explica o que é o contágio. No artigo seguinte ele deixa bem claro, vamos lá. Aqui na solução. Mas, olha aqui, para bem compreendermos neste assunto, devemos notar que contágio do pecado nada mais é que uma concupiscência desordenada do apetite sensível, mas habitual, porque a concupiscência atual é o movimento do pecado. Entenderam? Ora, essa discussão toda, por exemplo, aqui que vocês veem nos artigos seguintes, está discutindo, inclusive, que Maria tinha concupiscência. E aí eles dão Aquino dá várias opções. Olha, tem algumas pessoas que acham que ela tinha concupiscência, mas que os seus efeitos foram anulados. Que ela poderia ter uma desordem, mas que, na verdade, as suas paixões e apetites nunca atuaram desordenadas da razão. Aí outro pensava de uma forma. Seja como for, essas coisas todas que se elencam nesses artigos seguintes é porque existe algum tipo de contágio. Maria é, como dito aqui, ela tem ali o contágio do pecado original, que é uma concupiscência desordenada do apetite sensível. Ora, se existe uma contaminação, você não tem como falar como dogma. O dogma diz que ela é imune, não existe aí contaminação, não existe essa concupiscência assim atuando em Maria. Seja ela tendo o efeito anulado, tendo uma graça que foi dada de sobremaneira para ela resistir aos impulsos, tendo ela não impulso para o pecado, como existem as várias teorias que aqui não vai lendo aqui, ele vai escrevendo e a gente pode ler, entendeu? Então, o próprio teor dos artigos dessa questão, eles mostram isso. Olha só, essa é a pergunta. Se a Santa Virgem foi purificada do contágio do germe da concupiscência. Deixa eu até ler esse trechinho aqui, olha. Nesta matéria divergem as opiniões. Assim, uns disseram que a Santa Virgem, pela sua santificação mesma, operada no ventre materno, ficou totalmente isenta da concupiscência. Mas outros dizem que lhe permaneceu a concupiscência enquanto causa de dificuldade para a prática do bem. Estou aqui, né? Estou me acompanhando. Ficou, porém, dela isenta
enquanto inclinação para o mal. Outros ainda disseram que ficou isenta da concupiscência, no atinente à corrupção da pessoa, enquanto impede para o mal e dificulta o bem, etc, etc e tal. Então ele dá várias opções. No final, ele diz qual é a posição dele. Por isso, vamos ler aqui. Qual que é a conclusão final? Por isso, ele dá aquelas várias opiniões. E qual que é a opinião de Tomás de Aquino? Por isso, parece melhor pensarmos que a santificação no ventre materno não isentou a Santa Virgem da concupiscência na sua essência, mas os seus efeitos ficaram paralisados, não por ato da sua razão, como se deu em varões santos, pois não teve o uso do livre-arbítrio logo que começou a existir no ventre materno, privilégio especial de Cristo, mas a abundância da graça recebida na santificação e ainda mais perfeitamente por ação da divina providência, paralisou-lhe todo o movimento desordenado dos sentidos. Mas, ora, ela tinha ou não tinha concupiscência aqui? Tinha. Né? Então, a posição de Tomás de Aquino é que ela, nesse contato aqui, se contaminou. Se contaminou. Ok? Então, vamos voltar agora, depois de toda essa introdução e ler novamente a solução dada, que é o alvo da análise do Daniel. Vamos lá. Dupla razão podemos dar da santificação da Santa Virgem antes de animada. A primeira é que a santificação de que tratamos não é mais que a purificação do pecado original, pois a santidade é a pureza perfeita, como diz Dionísio. Ora, a culpa só pode ser delida pela graça, cujo sujeito é a criatura racional. Ou seja, a pessoa só tem como ser santificada, a pessoa, né? Uma vez que ela tem alma e que ela é uma pessoa. Antes não tem como. E por isso, antes da infusão da alma racional, a Santa Virgem não foi purificada. Disso aqui eu acho que quase ninguém discorda, tá bom? Seguindo. Segundo, porque, sendo suscetível de culpa só a criatura racional, o ser concebido não é contaminado pela culpa senão depois da infusão da alma racional. Assim, de qualquer modo que a Santa Virgem fosse santificada, antes da animação, não teria nunca incorrido na mácula da culpa original, que é o caso, por exemplo, que eu falei de Caetano, né? Vamos imaginar que o corpo só é purificado do feto. Aí, ele não contaminaria Maria. Logo, ela nunca teria o quê? Incorrido na mácula do pecado original. E o que é como consequência de ela não incorrer na mácula do pecado original? Portanto, não teria precisado da redenção e da salvação operada por Cristo, de quem diz o Evangelho: ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, gente, isso aqui não pode ser resolvido apenas pela distinção que o Daniel apresenta de débito e mácula do pecado. Simplesmente não. E aqui eu não vou assistir a toda a exposição do Daniel, mas ele diz isso, olha, quando ele está falando aqui isso, ele está se referindo apenas ao débito do pecado, né? Que aí precisava de fato de redenção. Não, ele fala aqui mácula. Ele diz aqui, ó, não teria nunca incorrido na mácula do pecado original e, por esse motivo, não teria precisado de redenção. E lá na resposta segunda, ele complementa deixando isso mais claro. Olha, se ela nunca foi a alma da Virgem, né, inquinada do contágio do pecado original, se oporia à dignidade de Cristo como Salvador universal de todos. Então, para mim, ó, isso daqui resolve, tá, definitivamente a questão. Se vocês continuarem lendo os outros artigos, isso fica cada vez mais claro, que Tomás de Aquino era um maculista. Ele acreditava que nessa infusão, né, quando existe ali a formação da pessoa, o contato alma-corpo, a pessoa é contaminada. Isso aí, na verdade, acho que os teólogos em geral defendiam isso, mas que isso também se deu com Maria, ou seja, ele era um maculista, ela foi maculada, ela tinha uma mácula. Entendem? Novamente, o dogma é da Imaculada Conceição, ou seja, ela não teve mácula, imaculada, certo? Esse é o dogma. Para Tomás de Aquino, ela teve mácula, porque se ela não tivesse mácula, isso seria uma afronta a Cristo, como um Salvador universal. Esse é o raciocínio claro e cristalino que se expõe aqui diante de nós. Não existe aqui para onde correr. E aqui eu sei que o Daniel, com todo o cuidado, apresenta distinções. Ó. Aí depois ele fala do argumento do Del Prado, né, que é aquele que eu falei, que Tomás de Aquino não teria incorrido, segundo Del Prado, e o Espada também, né, aqui mais para frente, né, teria incorrido em um erro lógico se ele fez a conclusão passando, né, do tempo negando o antes, concluindo logo o depois. Ele esquece que poderia ser simultâneo. E aqui, gente, repito, não há erro lógico. Tanto faz, tá? Tanto faz. Por quê? Porque a questão discutida aqui é que Maria se contaminou.
Se ela se contaminou, tanto faz se é simultâneo, se é depois, se é antes. Ela precisava ter a mácula do pecado original para isso não afrontar a dignidade de Cristo como Redentor universal. Por isso que tanto faz. Mesmo que a gente ignore a coisa temporal, se a gente pensar em coisa ontológica de natureza também, a gente tem a infusão da alma em um instante, em um outro instante a gente pensa na contaminação e em um outro instante a gente pensa na purificação. Certo? Mesmo que a gente pense que é tudo simultâneo, né? Que tudo seja simultâneo. Qual que é o problema aqui? A distinção apresentada como se fosse uma grande solução é pointless. Ela é pointless. Por quê? É posterior, no final das contas, né? Como Tomás de Aquino aqui corretamente diz. Cadê aqui? Aqui, né? Tem que ser depois. Porque mesmo que seja simultâneo, para usar o linguajar do Daniel, a gente pensa numa posteridade ontológica. É depois. Porque existe um tempo lógico depois, que primeiro infunde a alma, a pessoa é gerada, né? Aí ela é contaminada e depois ela é purificada. Ela só pode ser purificada, santificada depois da animação, então. Certo? Mesmo que a gente pense em instante lógico, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, que a gente não está falando de coisa temporal, de passado, antes, depois. Ora, é depois. Por quê? Porque ela é contaminada. Ela é contaminada. A gente não está falando aqui que Tomás de Aquino pensa, né? Na hipótese da conceição conforme o dogma. Porque no dogma, sim, ela é resguardada de não ser contaminada. Aí faria sentido. Né? Faria mais sentido, né? Se a gente for pensar no que o Daniel está falando. Eu não sei se está ficando claro o que eu estou dizendo. Mas como existe a etapa da contaminação para Tomás de Aquino, porque como a gente viu, Maria tem concupiscência, ela é contaminada, ela tem contágio, ela tem mácula, como a gente viu aqui. Então é depois mesmo. Ela é purificada depois de que ela foi contaminada. Vamos ver aqui o que ele diz, então? Mas eu tenho uma outra. Melhor ainda. Melhor ainda. Conciliação dos textos. Mesmo se a expressão for autêntica, Del Prado e Espada a conciliam com o restante da doutrina de Santo Tomás, com a tese que eu estou defendendo aqui. Pois observam que o angélico faz a distinção entre instante da infusão e instante da animação, que este, sendo posterior àquele, com posteridade de natureza, pois o primeiro, a alma é infusa, e depois ela anima o corpo, ainda que as duas coisas sejam simultâneas no tempo. Mas a pessoa propriamente dita só passa a existir no instante lógico da animação, não no da infusão. Por isso, se a santificação fosse no instante da infusão, Maria não teria sido redimida, pois só a pessoa, substância racional, é sujeito de graça. E isso aqui é muito importante, porque a questão que São Tomás está perguntando ali, naquela passagem do comentário Sentenças, é se Maria foi santificada antes da animação. Ele diz que não. E depois diz, e nem no mesmo instante da infusão. Então há uma distinção entre o instante da animação e o instante da infusão. Embora Deus crie e infunda a alma no corpo no mesmo tempo, estes dois momentos lógicos têm que ser distinguidos. Primeiro a alma é criada por Deus. Depois a alma é infusa no corpo. E depois a alma infusa anima o corpo. São três momentos lógicos distintos. Criação, infusão, animação. A pessoa humana, propriamente dita, só passa a existir nesse terceiro estágio lógico, o momento lógico, da animação. A pessoa ainda não existe na infusão. A pessoa não existe ainda na criação da alma. Que a pessoa é substância racional, substância individual, né, e tal. E o que individua? Qual é o princípio da individuação em São Tomás? É a matéria. No caso, a matéria do ser humano é o corpo. Se a definição de pessoa é substância individual, a pessoa só passa a existir no momento lógico da união dos dois, né? Se dá ali na animação, que é quando se tem o corpo animado pela alma, a matéria informada pela forma. Então é muito importante isso daqui. São Tomás, mesmo se essa passagem for autêntica, o que pairam dúvidas, mas suponhando que seja, ainda assim é possível conciliá-la com o restante da doutrina de São Tomás. E São Tomás, muito sutil na terminologia, afirma isso. Não foi no mesmo instante da infusão, mas não nega que tenha sido no mesmo instante da animação. Maravilhoso a solução. Maravilhoso. Né? Veja, vocês conseguem conceber algum protestante palpiteiro que pega as obras de São Tomás de Aquino, abre a esmo, comprou a Suma Teológica só para ter na estante, para falar que tem. Eu compro o livro católico só para refutar o catolicismo. 80% da biblioteca do cara é sobre o catolicismo. Para refutar o catolicismo. E sequer entende os autores que lê. Sabe que eles têm capacidade... Eu creio que talvez nem esteja nem entendendo os argumentos. E isso aqui é a questão. Ainda vão sair
falando por aí que eu enchi linguiça, que eu não sei o quê. Basta ter honestidade e ver se faz sentido ou não isso que eu estou dizendo aqui. Mas vamos lá. Enfim, vocês viram aqui qual que é a resposta que ele dá. Eu só esqueci, na verdade, de mencionar que ele estava tentando harmonizar o seguinte texto, tá? Que é esse texto aqui, que muitos protestantes de fato usam contra essa leitura que o Daniel tem, que é esse texto aqui. Pera lá, deixa eu ver se eu encontro. Aqui, ó, achei o texto, é esse daqui. A segunda questão deve-se dizer que a santificação da Santíssima Virgem não poderia convenientemente ocorrer antes da infusão da alma, porque ela ainda não era capaz da graça, como a gente viu, não seria uma pessoa ainda, nem no mesmo instante da infusão, de modo que então, que pela graça infundida fosse preservada para que não incorresse na culpa original. O que o Daniel está fazendo aqui? Ele está dizendo, olha, eu sei que os protestantes, ou até mesmo apologistas católicos que negam, que falam que aqui não negou a Imaculada Conceição, usam esse texto aqui para dizer, olha, tudo isso que eu estou falando, né, o Daniel falando sobre ele, né, tudo isso que eu estou falando não faz sentido porque, no final das contas, Tomás de Aquino cogitava, sim, a hipótese de um instante simultâneo da infusão em que ela também poderia ter sido purificada, né? Então, eu não sei se isso está dando para entender, mas depois assistam com calma ao vídeo do Daniel. E é esse o ponto que ele está levantando aqui. E aí ele está dizendo, olha, que isso daqui pode ser conciliado com essa mesma explicação que eu falei antes, dos tempos, né? Ou seja, no final das contas, a gente pode dizer, segundo a visão do Daniel, e Tomás de Aquino também poderia dizer, que Maria foi concebida em pecado original e que isso não atenta contra o dogma da Imaculada Conceição, porque toda vez que a gente fala de pecado original, concebido em pecado original para Tomás de Aquino, está falando do débito do pecado. Ou seja, Maria deveria ter tido o pecado original, mas ela foi guardada de ter. Agora, o que eu estou alegando? É que isso não faz sentido, porque no final das contas, Aquino está discutindo uma coisa além, que é a contaminação mesma de Maria. Aquino trabalha não só com a hipótese, mas para ele era certo que Maria tinha de ter sido contaminada, que é o que é negado pelo dogma. E tinha que ser assim, porque senão Cristo não poderia ser redentor de todos. Porque no final das contas, Maria tinha que ter a mácula do pecado original, ser contaminada por ele, contagiada, como ele fala, para que ela pudesse ser redimida. Então não é uma redenção da mera dívida, mas sim da mácula, que é o que o Daniel está negando todo o tempo aqui. Entendem? Então assim, mesmo que essa polêmica toda sobre esse texto aqui, para mim também não muda nada. Tá aqui, ó. Não muda nada. Porque a questão toda é que naquele artigo da Suma Teológica, Tomás de Aquino está falando da contaminação da alma de Maria. Tanto é que ela tem concupiscência depois. E isso é negado pelo dogma. Vamos reler o dogma. O que o dogma diz? Foi preservada imune de toda mancha de pecado original. Então, sim. Aqui, todas essas questões, por exemplo, vamos discutir nec originale, que é de outro texto lá, que é... Sabe, gente, para mim, tudo isso, sabe, não importa. Claro que é legal, claro que é importante, porque, para dizer, para voltar aqui ao problema da filologia, né, eu amo filologia, né, para lembrar o Victor Elias, eu amo filologia, eu gosto de estudar esse tipo de coisa, essas minúcias, origem do texto, variante textual, sou apaixonado por isso. Mas para esse ponto aqui não interessa, ou pelo menos para a gente comprovar que Tomás de Aquino de fato negou a Imaculada Conceição, essas coisas não mudam nada. Ok? Vamos estabelecer. Na Suma Teológica, Tomás de Aquino, já maduro, deixou bem explícito que Maria foi contaminada pela mácula da culpa original. E isso é falar contra o dogma que foi postulado por Pio IX. Tá? Para mim não tem para onde correr aqui. Não tem para onde correr. Todas essas distinções, anterioridade de tempo, posteridade de natureza, não sei o quê, não consegue solucionar. Distinção entre débito do pecado e mácula também não. Ok? Então, como eu falei, esse vídeo aqui já tinha sido acertado que seria feito. O Daniel não está sendo pego de surpresa, eu já tinha falado para ele que ia gravar. E já tinha falado também que ele é livre para responder a esse vídeo. Inclusive, eu estou convidando, caso ele tenha alguma objeção que queira trabalhar comigo, a vir para uma call comigo. Isso aqui não é um desafio. Não estou tentando debater com o Daniel, a gente está querendo conversar com ele. E por isso que é um convite, não é um desafio, tá bom? É um convite ao Daniel, caso ele queira conversar sobre o assunto. Inclusive, quando eu mencionei ao Carlos Alberto que eu iria gravar uma resposta ao Daniel, ele se empolgou
porque seria uma boa oportunidade do Carlos Alberto falar sobre o Raimundo Lúlio. No final das contas, o Raimundo Lúlio ele é um autor que antecipou a doutrina do dogma da Imaculada Conceição, com argumentos mais sofisticados até do que os escotistas, fazendo uma mariologia realmente impressionante. Então seria muito interessante se a gente tivesse também na conversa o Carlos Alberto, como eu já até falei o Daniel, e ele disse que seria legal ter também essa troca aí com o Carlos Alberto de toda forma. Então fica o convite, né, para o Daniel, caso ele queira. O Daniel também já me falou que se ele se convencesse da minha argumentação, ele não teria o menor problema em mudar de opinião, e eu acho isso muito nobre. Tá bom, Daniel? E eu menciono isso também do Raimundo Lúlio por um outro motivo. O Daniel acaba por trazer um comentário de Caetano que diz que Tomás de Aquino não disse, né? Ele não teria dito que poderia ser simultâneo, né? E aí ele diz, olha, mas existe um texto de Tomás de Aquino em que ele fala dessa hipótese da simultaneidade. É esse trecho aqui, ó, nem no mesmo instante da infusão. E aí o cardeal Caetano diz que Tomás de Aquino não teria como cogitar essa questão do mesmo instante da infusão, porque naquela época as pessoas ainda não postulavam essa possibilidade. Logo, Daniel conclui que esse texto aqui possivelmente é uma interpolação. Aliás, Daniel, se eu não me engano, não se compromete com essa ideia. Ele diz que tanto faz para a coisa que ele defende esse texto ser uma interpolação ou não. Como eu já disse, ele tem uma harmonização que eu já rebati. Mas é importante mencionar isso porque esse comentário, eu gosto muito de todo o comentário do cardeal Caetano, é muito instrutivo nesse tópico, mas nesse ponto eu acredito que ele está errado. No final das contas, se a gente pensar na tradição franciscana e em vários autores que, inclusive contemporâneos de Tomás de Aquino, essa tese, postulando aí a simultaneidade, já era defendida, já era falada na época de Tomás de Aquino, por doutores que conviviam nos mesmos ciclos de Tomás de Aquino, e eu poderia citar alguns aqui. Se eu quisesse fazer uma retrospectiva, poderia voltar até ali mesmo a Santo Anselmo, né? Só que Santo Anselmo trabalha um paradigma que não é muito o paradigma aristotélico, mas de toda forma ele chega lá também, ele não só em germe, mas eu acredito que ele chega a explicitar isso também. Então não daria para dizer de todo, né, com Santo Anselmo que essa opinião não tinha sido inventada antes de Tomás de Aquino, né, na época ali de Tomás de Aquino, como se ele desconhecesse a posição. Salvo engano, o Alexandre de Alhas também defendia a mesma coisa. Então não dá para dizer como o cardeal Caetano que aquela posição realmente não tinha sido inventada antes, né? Então, assim, eu acho que essas argumentações do Daniel são até bem amarradas, são interessantes, mas elas, quando analisadas a fundo, elas não são consistentes, tá bom, pessoal? Então fica aí o convite para o Daniel. Como eu falei, ele tem uma postura muito diferente, então acho que essa troca aqui, essa conversa, esse debate vai ser bem mais construtivo com ele, tá bom? Bem, pessoal, aguardo vocês nos próximos episódios. Não deixe de deixar o seu gostei, de comentar, de se inscrever no canal, de comentar, de divulgar para amigos, tá bom? Isso me ajuda demais aqui na plataforma. Eu queria muito que esse conteúdo fosse mais relevante para outras pessoas, então faça aí sua parte que eu estou tentando fazer a minha. E claro, considere se inscrever no curso A Formação da Opinião, e que também tem aulas bônus que contêm assuntos também de teologia, tá? Para quem não sabe, existem aulas, por exemplo, ali do Carlos Alberto comigo, explorando a comparação de Tomás de Aquino com Raimundo Lúlio, tá bom? Então é isso, pessoal. Um forte abraço para todo mundo e tchau, tchau.